Mas vamos nós aqui com alguns dos assuntos que estarão sendo destaques aqui no nosso programa. Um deles é que o presidente Jair Bolsonaro relança o programa de redução de salários e jornada. Ou seja, a medida provisória viabiliza a retomada do programa emergencial de manutenção de emprego, que permite a empresas a realização de acordos para a redução de jornada e salário de funcionários ou a suspensão dos contratos de trabalho. O programa está em vigor ou entra em vigor de forma imediata e terá duração inicial de 120 dias. Este é um assunto. O outro assunto, este vem do Senado. Em votação simbólica, o Senado aprovou o projeto de lei que obriga o motorista alcoolizado ou sob efeito de outra substância psicoativa envolvido em acidente de trânsito a ressarcir, preste atenção, motorista bêbado vai ser obrigado a ressarcir as despesas com assistência hospitalar das vítimas ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta passou, portanto, pelo crivo do Senado e está na Câmara. E se viesse aprovada, aquela história, você bêbado, provocou um acidente, a vítima precisou de UTI, atendimento, a conta não vai mais para o SUS pagar o hospital, não, vai para você, que bêbado provocou aí este acidente. Este é o assunto. Agora um outro, esse aqui realmente, com toda certeza, vai chamar, se é que já não esteja chamando a atenção do mundo. Então vamos lá. Suprema Corte dos Estados Unidos restaura pena de prisão perpétua para menores. Imagina, para menores. Aqui no Brasil, de acordo com o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é até 12 anos de idade. Adolescente é de 12 até os 18 anos de idade. Então, se uma criança lá, de certa forma, cometeu um crime e a justiça entender que é prisão perpétua, a criança vai cumprir prisão perpétua. Daqui a pouco nós vamos ter mais detalhes a respeito deste assunto. 8h03, movimentando com os âncoras que também fazem o Revista Brasil, Dona Cíntia Cruz, Nacional, Rio de Janeiro. Bom dia, Dona Cíntia. Muito bom dia, Walter Lima, bom dia também ao Anchieta, bom dia também aos nossos amigos aqui do Revista Brasil, aqui no Rio de Janeiro, Walter, temperatura bem agradável, viu? Não está passando dos 28 graus, tempo aí, a gente entrou em estágio de mobilização ontem às 9 da noite, porque em alguns locais teve chuva de moderada a forte, hoje também há a previsão de céu ficar parcialmente nublado a nublado. Então é esse panorama que a gente tem. Eu particularmente gosto muito desse tempinho bem fresquinho, né? Que a gente coloca o ventilador um pouquinho mais baixo, dorme coberta. Eu acho muito gostoso. E a gente vai ficar assim pelo menos até sexta-feira. E aí sexta-feira o tempo pode dar uma mudada aí e sair um sol para o final de semana aqui no Rio de Janeiro. Walter, daqui a pouquinho a gente tem informações, porque a defesa do governador Wilson Witzel entregou aí, né, toda a sua, os advogados, ou melhor dizendo, apresentaram as alegações finais para tentar fazer com que o governador afastado Wilson Witzel escapasse do impeachment. Mas a gente lembra que sexta-feira vai ser votado lá no Tribunal Misto para saber se o governador, portanto, vai ser mesmo afastado definitivamente ou não. Isso daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes. Outra informação aqui do Rio de Janeiro é que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a liminar de leilão da SEDAI, né? Tinha uma liminar aí que estava suspendendo esse leilão, mas agora vai acontecer e o leilão da SEDAI, que é a Companhia de Águas e Esgoto aqui do estado do Rio de Janeiro, deve acontecer na sexta-feira. Daqui a pouquinho um detalhe mais esse assunto. Walter. Ok, 8h05, buscando também uns destaques, claro, do nosso estúdio em São Paulo, com o âncora Anchieta Filho. Olá, seu Anchieta, bom dia. Bom dia, Walter Lima, bom dia. Olha só que beleza, olha só que emoção. Festa no Chiqueiro, Walter Lima. Palmeiras arrebentou o Independiente del Valle ontem 5-0. Parabéns, parabéns. E essa homenagem
me deixa muito emocionado. E, como você fala, é a neutralidade do Revista Brasil. O Flamengo foi homenageado, o Palmeiras, que teve a transmissão da Nacional ontem, foi homenageado, e é assim que a neutralidade se constrói, a isenção do Revista Brasil. Pois é, Walter, amigos do Revista Brasil, bom dia a todos. São Paulo amanhece essa quarta-feira com essa frente fria que está passando aqui no Sudeste, tempo nublado, temperatura de 17 graus. Faz friozinho aqui em São Paulo, a máxima não deve ultrapassar os 23 graus. Aeroportos, situação tranquila, sinal verde nos 2 aeroportos, tanto de Congonhas, onde funciona a Ponte Aérea Rio-São Paulo, como também no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. A Cantareira, que é uma preocupação sempre sua, Walter, com 51,1% de sua capacidade, e o total das represas que abastecem São Paulo, 59,4%. Uma notícia importante, Walter, divulgada ontem à noite, o Ministério da Saúde divulgou que vai vacinar toda a população da cidade de Botucatu contra a Covid-19. Isso mesmo, para desenvolver uma pesquisa que procura avaliar a eficácia do imunizante da Oxford AstraZeneca, distribuído no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, contra novas cepas do coronavírus. O estudo terá uma duração estimada de 8 meses, incluindo a aplicação das 2 doses e o acompanhamento da população que recebeu essas vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, Botucatu foi escolhida porque reúne uma série de condições que fazem da região o local ideal para esse tipo de análise, que combina testagem em massa e sequenciamento genético da Covid-19. Botucatu, Walter, tem cerca de 150 mil habitantes, dos quais 106 mil são maiores de 18 anos. Pelo projeto de vacinação em massa, todos esses serão vacinados e os casos positivos na região serão sequenciados. Está aí essa informação importante. Botucatu, interior de São Paulo, também terá vacinação em massa, como teve recentemente a cidade de Serrana, também em São Paulo, Walter Lima. 8 horas mais 8 minutos, buscando também o nosso âncora Frank Silva, nacional da Amazônia, trazendo os seus destaques. Olá, seu Frank, bom dia. Bom dia, Walter Lima. Bom dia, equipe do Revista, bom dia, emissoras parceiras, bom dia, ouvintes. Vamos aos destaques de hoje na Amazônia Legal. Especialista alerta sobre cuidados com a saúde bucal. O Pará registra redução de 27% nos casos de malária em 2020, em comparação ao ano anterior. Serviço de vacinação contra a febre aftosa em rebanho indígena faz 10 anos em Roraima. Presidente do Supremo determina que o aeroporto de Manaus volte a ser incluído em leilão de concessões da Agência Nacional de Aviação Civil. São estes os destaques da Amazônia Legal, com produção de Luzinete Marques, que estarei detalhando logo mais aqui no Revista, com você, Walter Lima. Ok, 8 horas mais 9 minutos. Otto Farias, nacional do Alto Solimões. Olá, seu Otto, bom dia. Bom dia, Walter Lima, bom dia a você, meu amigo ouvinte, demais colegas. É isso agora em Tabatinga, 6 horas e 10 minutos. Os destaques são: Consulado promove reunião sobre questões de segurança na fronteira Brasil e Colômbia. E mais, Walter Lima, em 3 meses, o município de Benjamin Constant vacina todos os grupos prioritários contra a Covid-19. Aí, portanto, os destaques, daqui a pouco volto com detalhes do assunto. É com você, Walter Lima. 8 horas mais 10 minutos, horário de Brasília. Também conosco o editor da Agência Brasil, Aécio Amado. Seu Aécio, o Senado aprovou. Se a Câmara referendar, com certeza tudo indica que vai virar lei. Motorista bêbado que provocar acidente e a vítima precisar de atendimento médico, o motorista que provocou o acidente bêbado vai receber a conta do SUS para pagar todas as despesas da vítima, se foi uma, se foi duas, se foi 3, imagina se for um ônibus, enfim, se a culpa for do motorista que dirigiu embriagado, vai receber a conta do hospital. Você acha que assim
o motorista vai pensar 2 vezes antes de encher a cara e sair dirigindo por aí, seu Aécio? Bom dia. Bom dia, Walter Lima, Muri ouvintes do Revista Brasil. Olha, Walter, é uma medida que eu aprovo, entendeu? Porque não dá mais para conceber uma pessoa tá conduzindo um veículo, dirigindo um veículo embriagado, sob efeito de álcool ou qualquer tipo de droga ilegal, vamos dizer assim, como cocaína, maconha, essas coisas aí. Não só o álcool, mas também esse tipo de droga. E eu acrescentaria mais nesta lei o indivíduo também dirigindo, falando ou teclando no telefone, ao telefone, que também tem sido uma causa muito grande de acidentes. Uma pessoa que anda no carro, usa o celular na frente dele e começa, inclusive, até teclar no WhatsApp, essas redes sociais enquanto dirige, tem sido causa de muitos acidentes também. Eu acrescentaria essa novidade do telefone celular nessa lei. Mas acho que tem que arcar sim com as despesas ao SUS, porque um dos custos mais altos para o SUS tem sido acidentes de veículos automotores. Portanto, eu acrescentaria também esse detalhe do aparelho celular, Walter Lima. Agora fica aquela pergunta também, né, Aécio? E se o motorista bêbado, só ele machucar e ele for pro hospital, ele também paga a conta, seu Aécio? Tem que pagar sim, porque se ele estava bêbado, embriagado ao volante e vai gerar custo por conta da irresponsabilidade dele, ele tem que ser responsável pela sua irresponsabilidade. Tá certo, tá aí, seu Aécio. A gente fala mais daqui a pouquinho. Deixa eu voltar com a Cíntia. Ela tem mais um dado para nos acrescentar. Vamos lá, dona Cíntia. Daqui a pouco teremos a Cíntia, então vamos nós, né? Girando aqui com os nossos âncoras, que tem também essas informações. Nós já buscamos a Priscila Mazenotti, ela está na nossa redação do Rádio Jornalismo, com quem também nós vamos conversar. Priscila Mazenotti, uma semana de muito movimento, muito conteúdo, hein, Priscila? Bom dia. Oi, Walter Lima, bom dia para você e para os ouvintes. Pois é, hoje a gente está, aliás, desde ontem, né, com a abertura dos trabalhos lá da CPI da pandemia no Senado. Ontem teve a primeira reunião, né, presidente, vice-presidente e também relator, que acabou sendo aí confirmado, Renan Calheiros. Hoje tem a reunião de trabalho, vão votar ali, vão analisar, né, o cronograma de trabalho, já querem chamar o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na próxima terça-feira, e outros ministros também. Então essa é uma das coberturas prioritárias para o nosso dia de hoje, ver como é que ficam as discussões por lá e como é que fica esse cronograma de audiências, né, a partir de agora para essa reunião que vai ser semipresencial. O que é isso, Walter? Ficou combinado que presidente, vice e relator estarão sempre presentes na reunião. Os demais, quem quiser ir presencial ou ficar virtual, né, nessa questão aí dentro do semi-virtual. Hoje também a gente tem um índice importantíssimo divulgado pelo governo, que é o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, os dados referentes a março deste ano. Vamos ver como é que ficou esse comportamento do mercado de trabalho, né, em comparação com fevereiro, se aumentou o número de vagas, como é que está a questão do desemprego do mercado formal de trabalho. Essa também é prioridade. A gente tem a agenda do presidente Jair Bolsonaro, né, monitoramos aí, ele tem a terceira reunião do Comitê de Coordenação para o Enfrentamento da Pandemia, aquele comitê que foi criado, né, no início do ano para fazer uma avaliação das ações do governo no combate à pandemia. Tem a terceira reunião hoje lá no Palácio do Planalto, daqui um pouquinho às 9 horas. O repórter Sayonara Moreno acompanha, vai trazer para a gente todas as informações, e no fim do dia ele participa de uma cerimônia, a divulgação das empresas que foram selecionadas para operar o Centro Espacial de Alcântara, lá no Maranhão. A gente também vai ter destaque sobre isso à tarde, Walter. E ele também já assinou, está publicado, o programa de redução de salários e jornada, ou seja, para preservar mais de 10 milhões de empregos, dona Priscila. É
aquele programa do ano passado, né? O que acontece? Ele veio também por uma medida provisória no ano passado, perdeu a validade, aí agora ele reeditou essa medida provisória do Pronamp, que é aquela de redução de jornada, de apoio ao emprego, né? O BEM e o Pronamp, e aí já está publicada na edição de hoje do Diário Oficial. A gente também tem o detalhamento disso no jornal logo mais. Bom trabalho para você e toda a equipe, Priscila. Muito obrigado, hein? Bom dia. São 8 horas mais 16 minutos, horário de Brasília. Revista Brasil. Seguimos girando com os âncoras. Vamos lá, seu Otto Farias, Nacional do Alto Solimões. Nos detalhe aí o seu destaque, seu Otto. Certo, Walter Lima. O cônsul da Colômbia em Tabatinga, Juan Carlos, presidiu uma reunião de acompanhamento sobre questões de segurança na fronteira colombiano-brasileiro com as autoridades de Tabatinga e Letícia, com o objetivo de promover e desenvolver ações conjuntas de combate ao crime em suas diferentes. Foi realizada na sede do consulado da Colômbia, em cumprimento às normas de biossegurança sobre o uso de espaços abertos para eventos presenciais. Durante o encontro, as autoridades militares dos dois países aludiram à operação coordenadas conjuntamente que deram resultados no caso da 26ª Brigada de Selva, que realizou operações com resultados nos rios Caquetá e Putumayo. O Comando Departamental da Polícia Nacional da Colômbia destacou as ações realizadas em conjunto com a Polícia Militar de Tabatinga para combater a ação dos grupos do narcotráfico que atuam na região. As secretarias de Governo e Segurança das cidades de Letícia e Tabatinga apresentaram os avanços alcançados nos dois municípios fronteiriços, especialmente nos aspectos de implementação de tecnologia para as ações de situação e respostas ao crime comum e grupos organizados. Aí, portanto, as informações, Walter Lima, agora em Tabatinga, 6 horas e 18 minutos. É com você, Walter. Ok, 8 horas e 18 minutos, horário de Brasília, ainda na região mais verde do planeta. Vamos lá, seu Frank Silva. Vamos lá, Walter. O Pará registra redução de 27% nos casos de malária em 2020 em comparação ao ano anterior. Somente no município de Oeiras, do Pará, a redução de registros no mesmo período chegou a 75%. Entre as principais medidas de prevenção está o uso de mosquiteiros e de repelentes. Mas, se identificada a doença, há tratamento, como explica Marcos Aleixo, da Rede Cultura de Rádio de Belém. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública, SESPA, os casos de malária caíram no período de 2019 para 2020. Foi registrada a redução de 27,4% de casos de malária no Pará e o maior destaque é para o município de Oeiras do Pará, com redução de cerca de 75% dos casos da doença. A diretora do Departamento de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores da SESPA, Adriana Tapajós, comenta sobre esses números. Eles são evidenciados através do sistema da malária, que é o CIVEP Malária, onde estão inseridas as informações de pacientes que são notificados, diagnosticados com malária. Então essa redução ela é bastante evidente e a gente agradece de forma muito incisiva aos municípios que mesmo com a pandemia não deixaram de executar as atividades de campo. Os sintomas mais comuns são febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça. Outras características e manifestações de alguns infectados chegam a sentir náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. A doença pode evoluir para suas formas graves se não for diagnosticada e tratada de forma oportuna e adequada. Pessoas devem procurar assistência em saúde em até 48 horas após o início dos sintomas. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Voltamos com você, Walter Lima. Ok, 8 horas mais 20 minutos, horário de Brasília, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, Nacional Rio, a emissora histórica, Cíntia Cruz no comando do Revista Brasil. Vamos lá, dona Cíntia.
Pois é, imperdoável aqui que eu nem fiz a minha menção quando tocou o Flamengo, o hino do Flamengo. Toca de novo, João, toca de novo. Desculpa aí, tá, João? Por favor. Que delícia. Ei, obrigada, João, porque eu tava aqui com o canal fechado, eu não tava ouvindo. Mas você tá feliz, Cíntia? Agora sim. Atrasei. Ô, meu, 4-1, né? Foi você que falou que ia ser de 4, ou Walter? Posso placar ontem? É sempre acima de 4. Eu falei 3. É sempre acima de 4 os meus palpites. Então você tá mais próximo que a gente. Eu fiquei próximo também, 3-0, ué. Tá dentro. Tô dentro. Walter Lima, eu queria... Agora a Bruninha já colocou aí na pasta, porque é uma iniciativa muito gracinha. Eu queria ouvir a matéria da Tatiana Alves, que é um projeto chamado Abraços Musicais. Esse projeto, Walter, foi idealizado por um menininho de 11 anos de idade. Olha que bacana, e no meio dessa pandemia, né, a gente vê cada iniciativa que nos emociona. E com tantas notícias aí pesadas que a gente tem tido, eu achei que seria muito legal a gente trazer para esse momento do Revista Brasil uma matéria assim de solidariedade, de cidadania, de amor. Vamos ouvir? Jovem estudante de música resolveu fazer a diferença para atingir 2 objetivos: se aperfeiçoar e levar emoção àqueles que estão afastados devido à Covid-19. No meio da pandemia, Arthur Pollard, de apenas 11 anos, criou o projeto Abraços Virtuais e Musicais para amenizar a saudade das pessoas que não podem se encontrar por causa do distanciamento social, ou simplesmente para quem quer presentear alguém de uma forma especial com uma canção. Com a voz e o violino, ele leva as mensagens virtuais aos destinatários. Arthur conta que a ideia surgiu porque ouviu uma amiga da mãe conversar sobre empreender na pandemia. Então, ele teve a ideia de fazer algo personalizado, porém sem intenção inicial de ganhar dinheiro. Ele conta qual a música mais lembrada para fazer as homenagens e cita uma história que envolveu a canção. A música mais pedida é Como é Grande Meu Amor por Você. E ela também é a música mais marcante, porque uma mãe pediu pro filho, ela pediu essa música para eu mandar pro filho dela, e o filho pediu para mandar essa música pra mãe. Então, eu imagino que a reação deles, quando verem que um pediu a música pro outro, vai ser muito fantástica, assim, vai ser muito diferente, porque eles não estão esperando isso. Eu acho que eles vão gostar bastante. A pessoa escolhe uma música, diz para quem quer mandar, e aí ele canta e toca seu violino. O jovem não cobra pelos vídeos, mas quem quiser pode contribuir para que ele continue a pagar pelos seus estudos. Quem quiser fazer um pedido, pode mandar mensagem para o Instagram, @Arthur Pollard. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Não é bacana, Walter Lima? Que muito graça, legal, né? Só reforçando aqui o contato do Arthur, né? Que é o @Arthur com TH, e o Pollard dele é com 2 L's, né? É P de pato, O de ovo, 2 L's, né? L's de lata, A de amor, R de riso e D de dado. Então, Arthur Pollard, quem quiser aí pedir uma música e presentear, tá chegando o Dia das Mães, né? Ia ser bacana e ajuda também o pequeno Arthur a seguir a carreira musical. É isso aí, aplausos pro Arthur, muito legal, Cíntia. São 8h25, Aécio, já vou até você.
Deixa eu buscar também o nosso âncora em São Paulo. Só que ele está muito feliz, né, João? André Luiz Mendes. Escanteio para a cobrança do Palmeiras. O Wesley correu para a bola, bateu direto no toque de cabeça. Gol! É do Palmeiras! Impossível no jogo de hoje! O Verdão está descarregando o pente para cima do Independente. Ele mesmo, Danilo Barbosa de cabeça no banco de reservas para o fundo do barbante, galera. O Palmeiras usa a cabeça para ampliar o marcador do meu. 35 minutos cravados, segundo ato do espetáculo. Tem rede balançando no Allianz, galera. O gol tem nome, Danilo Barbosa. 18 e a camisa dele amplia o marcador. Agora na mais querida do Brasil. Conte comigo, torcedor! Palmeiras 1, 2, 3, 4, 5, Independente 0! Seu Anchieta, um presente para você, Anchieta. E eu agradeço, Walter. A emoção do rádio é um negócio impressionante. Por isso que eu amo o rádio, Walter. Uma narração dessa é uma coisa linda, o rádio. Desde garoto que eu ouço o rádio e ouvindo uma narração como essa, eu fico arrepiado, Walter. É um negócio emocionante. Obrigado pela homenagem. Muito legal, você merece. Mesmo ontem, Walter. Você merece, muito obrigado. Walter, é o seguinte, falar das consequências da pandemia. Olha só que notícia preocupante. O governo de São Paulo estima que serão necessários de 1 a 11 anos para recuperar o aprendizado em português e matemática na educação básica da rede pública do Estado, perdido durante a pandemia do coronavírus. O desempenho dos alunos recuou para patamar similar ao visto 16 anos atrás, de acordo com o levantamento do governo que foi divulgado nesta terça-feira. Portanto, essa é a situação que o estudo levou em conta, que nos anos iniciais do ensino fundamental, para chegarmos ao patamar de aprendizado de 2019, precisamos crescer 11 vezes em matemática do que normalmente os estudantes aprendem em um ano, por exemplo. Nos casos das provas de língua portuguesa da quinta série, houve uma constante evolução, ainda que leve até 2019, quando houve uma queda de 3 pontos no sistema de pontuação do sistema de avaliação da educação básica. Portanto, uma notícia muito preocupante: serão necessários de 1 a 11 anos para recuperar o aprendizado em português e a matemática. Consequências nefastas da pandemia, Walter. São 8h28, horário de Brasília. Aécio Amado, gostaria de ouvir a sua opinião sobre este assunto. Essa matéria, que inclusive está sendo repercutida aqui no Consultor Jurídico, que é justamente um site com notícias especializadas na área do judiciário. E essa matéria diz o seguinte, a manchete: decisão dura. Suprema Corte dos Estados Unidos restaura a pena de prisão perpétua para menores. Um trecho da matéria: por 6 votos de ministros conservadores contra 3 de ministros liberais, a Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu 2 décadas de precedentes para restabelecer a pena de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional para menores de idade. A decisão declara que os juízes não precisam estabelecer incorrigibilidade permanente ou incapacidade de menores de reabilitar para aplicar essa pena. Ou seja, imagina um menino de 10 anos sendo condenado à prisão perpétua, Aécio Amado. Olha, Walter Lima, é uma medida extremamente radical aí da Corte da Justiça, né, norte-americana, mas é preciso também estabelecer uma graduação dessa idade. Agora, um menor de idade de 17 anos, 16 anos, 15 anos, que comete crime tão violento ou pior
do que crimes cometidos por adultos, eu concordo sim que deva ser punido com a prisão perpétua. Não aceito criança de 7 a 12 anos de idade, 13 até 14. Mas acima disso, eu acho que hoje, se você olhar um jovem de 17 anos, ele é tão forte quanto um adulto e ele tem entendimento daquilo que está cometendo. Então eu acho que nessa faixa de idade, de 16 até 18 anos, menores nessa faixa de idade, deva sim ser punido, né, de acordo com o grau do crime que ele cometeu, com a prisão perpétua. Concordo sim, e acho que é a melhor forma de dar uma lição para esse tipo de jovem que acha que está impune por causa da idade. Então, a gente tem acompanhado, inclusive aqui no Brasil, que cada vez é maior os crimes violentos cometidos por menores de 15 anos para cima, que hoje 15 anos, você olhar um menor de 15 anos, você pensa que ele já tem 20. Então, eu concordo nessa faixa de idade. Agora, até 12 anos, 13 anos, 14 anos, eu acho que radicalizou demais, Walter Lima. Tá aí, Aécio Amado, com a sua opinião. Valeu, Aécio. São 8 horas mais 32 minutos no horário de Brasília. Nacional Informa. América Mello chegando conosco para nos atualizar com as notícias, né, América? Bom dia. Bom dia, Walter. Bom dia aos ouvintes. Walter, o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira 2 medidas provisórias. Uma que reedita o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e a outra que abre crédito extraordinário de 9 bilhões e 98 milhões de reais para o programa. De acordo com o governo, Walter, esse recurso não afeta a meta de resultado primário nem o teto de gastos. A medida flexibiliza a legislação trabalhista e autoriza que nos próximos 4 meses os empresários adiem o recolhimento do FGTS, concedam férias coletivas e antecipem férias ou feriados. O empregador também pode adotar regime de teletrabalho e criar banco de horas para que o funcionário, Walter, possa repor durante as horas não trabalhadas devido à pandemia. Será possível fazer essa reposição até o final de fevereiro de 2023. Essa medida também suspende exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares para quem estiver em teletrabalho, exceto para os profissionais de saúde. E os exames demissionais continuam obrigatórios, Walter. Todas essas mudanças podem ser feitas sem a necessidade de acordo com os trabalhadores. O programa também institui um novo bem, que é o benefício emergencial de manutenção do emprego, que será pago pela União nos casos de suspensão temporária do contrato de trabalho ou redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. O benefício será pago mensalmente, de acordo com o valor do seguro-desemprego, a que o empregado teria direito, Walter. No ano passado, lembrando que 1,5 milhão de trabalhadores firmaram um acordo de redução proporcional de jornada e de salário, enquanto 9 milhões e 800 mil tiveram os contratos temporariamente suspensos. E o Palácio do Planalto espera, Walter, que o programa reduza o impacto econômico das medidas de isolamento social. E outro assunto, Walter, é o auxílio emergencial. Mais 206 mil famílias foram incluídas pelo governo federal no Auxílio Emergencial 2021. Esse grupo adicional começa a receber o benefício já no próximo pagamento, Walter, com início em 16 de maio para os nascidos em janeiro e término em 16 de junho para os aniversariantes de dezembro. O repasse total aos novos beneficiários é de 40 milhões e 200 mil reais. De acordo com o Ministério da Cidadania, dos mais de 200 mil novos aprovados, 142 mil têm direito à cota de R$ 150 reais para pessoas que moram sozinhas. 39 mil vão receber R$ 250 reais e quase 24 mil são mulheres chefes de família. E a parcela, nesse caso, Walter, é de R$ 350 reais. Nessa terça-feira, foi realizado o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em outubro. São 2 milhões e 400 mil contemplados.
E os integrantes do Bolsa Família com NIS final 7 e que recebem o auxílio também tiveram a primeira parcela depositada nesta terça-feira. O investimento total do auxílio emergencial, Walter, autorizado pelo Congresso Nacional, é de 44 bilhões de reais. A estimativa do governo federal é que as 4 parcelas cheguem a cerca de 40 milhões de famílias. Segue com você, Walter. Até daqui a pouco, América. Até, Walter. São 8h36. Atenção, rede intervalo. Voltamos em instantes. Até já. Revista Brasil. A Rádio Nacional tem um recado para você. Lave as mãos com frequência. Utilize sempre água e sabão. E lembre-se de lavar bem os dedos, as unhas e o punho. Prefira sempre água e sabão e seque em toalha de papel descartável. Se não tiver água e sabão, use álcool em gel. Faça a sua parte. A Rádio Nacional está com você. Não deixe mosquito se criar perto de você. Lixo e pratinhos de vasos juntam água e isso dá zika. Elimine os focos e fique vivo. Lembrete Nacional, Empresa Brasil de Comunicação. Sabia que existe uma ferramenta de planejamento e gestão que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, disponibiliza para secretarias de educação? É o PAR, Plano de Ações Articuladas. E sabe por que é tão importante ter uma ferramenta assim? Porque não é fácil fazer a gestão da educação no seu estado e no seu município. Tem manutenção, modernização, reforma, compra de equipamentos, capacitação, transporte escolar, entre muitas outras possibilidades. Como definir onde investir ou o que fazer primeiro? Com o PAR, ele ajuda as secretarias de educação de estados e municípios a planejar e priorizar os investimentos para melhorar a qualidade de ensino na sua região. Secretário de Educação é muito fácil de usar. Basta entrar em cimec.mec.gov.br e preencher com as informações referentes à sua Secretaria de Educação. Acesse a ferramenta e ajude a fazer uma educação cada vez melhor. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Revista Brasil. Bem, são 8h38 agora no horário de Brasília. É o Revista Brasil pela Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões e também o nosso estúdio em São Paulo. Pois bem, nós vamos agora conversar com o médico Dr. Rubens Pereira dos Santos. Ele é médico infectologista e docente do curso de Medicina da Universidade de Franca, a Unifran. Com ele nós vamos repercutir justamente sobre este assunto. Nós teríamos agora a participação de repórter direto dos Estados Unidos. Nós estamos tendo aqui a dificuldade na conexão, mas o assunto será este. É que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos anunciou ontem que americanos vacinados com as 2 doses do imunizante da Pfizer, BioNTech e Moderna, ou o da Johnson & Johnson, não precisarão usar máscara ao ar livre. Cerca de 42% da população dos Estados Unidos já recebeu pelo menos uma dose de alguma das vacinas contra a Covid-19 que estão sendo aplicadas no país. As medidas de segurança continuam valendo para eventos esportivos, shoppings, cinemas e locais onde não se sabe a situação de saúde das outras pessoas. A população ainda deve evitar aglomerações medianas e grandes espaços com pouca ventilação. Essa matéria que nós trouxemos aqui, essa informação, está, portanto, no Direito Digital, assinado pelo jornalista Irineu Tamanini. Bom, doutor Rubens Pereira dos Santos, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pela atenção. Bom dia, ouvintes da rádio, bom dia, Brasil. É um prazer estar aqui para trocar algumas ideias.
De que forma o senhor avalia, ou seja, 2 vacinas, a pessoa tomando já as 2 doses de vacina, como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos tomou a decisão de que quem tomou as 2 doses já é possível circular sem a utilização de máscara facial. Como é que o senhor avalia essa medida, doutor Rubens? Olha, eu avalio com uma certa dose de preocupação. Primeiramente, porque os Estados Unidos é uma vitrine para o mundo inteiro, né? Então, a tendência é seguir o que é feito lá. No entanto, as condições socioeconômico-culturais dos outros países não são iguais aos Estados Unidos. Então, isso me preocupa um pouco, né? Por exemplo, no nosso país, existe uma certa dificuldade por parte da população de utilizar máscara. Então, a gente vê com preocupação esse fato. É claro que a gente sabe que tomar 2 doses da vacina realmente já provoca uma boa proteção, só fazendo uma pequena correção, né? Da Johnson é 1 dose só, da Moderna e da Pfizer que são 2, e realmente liberar a máscara em ambientes públicos, onde existe uma corrente do ar livre, por assim dizer, como nas avenidas, etc., nas calçadas, é mais tranquilo. Mas eu teria esperado um pouco mais aumentar o índice de vacinação, ainda que uma das intenções que foram divulgadas desse ato foi justamente aumentar a taxa de vacinação, porque muitos americanos gostariam de não precisar de andar de máscara em área ambiente. Então, não sei se isso na prática vai aumentar a taxa de vacinação. Vamos acompanhar, porque tudo é muito novo e muito moderno. Mas, resumindo, eu vejo com a taxa de preocupação pelo fato dos Estados Unidos ser o exemplo do mundo e nós ainda precisamos de ter muitos cuidados com essa pandemia. E qual é o ponto de vista do senhor em relação a essa doença, né, provocada pela Covid-19, em termos de proteção com a utilização da máscara facial? A máscara facial, ela é fundamental para a pessoa, de certa forma, não correr tanto risco de ser contaminado, doutor Rubens? Olha, sem dúvida nenhuma, mesmo que seja máscara de tecido, né, de preferência de tripla camada, se 2 pessoas têm contato uma com a outra, as 2 com máscara de tecido, ainda que conversando pertinho, não observando a distância de 1,80 m, que é ideal, mesmo que uma esteja com vírus, só o fato de estar as 2 pessoas com máscara, a chance de transmitir é muito baixa. E nós que temos muita preocupação com a economia também, o que acontece? No final do ano saiu um trabalho justamente nos Estados Unidos mostrando que o mascaramento total, ou seja, se aumentar bastante o percentual de máscaras, você pode abrir mais o comércio e com isso você poderia ter uma economia do PIB muito grande que nos Estados Unidos poderia chegar a $1 trilhão. Então, esse trabalho foi muito interessante, mostrando que as máscaras são muito importantes, não só para evitar a transmissão do coronavírus, juntamente com as outras medidas, distanciamento, álcool gel, lavar as mãos, etc., evitar aglomeramento, mas também dá uma certa segurança para a maior abertura do comércio. O senhor citou, né, a importância nessa questão da discussão de utilizar a máscara ou não para quem já recebeu as 2 doses de vacina, depende muito da situação do país, a situação socioeconômica. Evidente que os Estados Unidos têm aí uma situação econômica que é uma das melhores do mundo. Quer dizer, puxando aqui para a nossa realidade, o Brasil, pessoas que já tomaram as 2 doses de vacina, é importante que ela aguarde a manifestação das autoridades sanitárias sobre uma decisão, ou seja, na avaliação do senhor, aqui, deixar de utilizar a máscara quando estiver 100% da população vacinada, doutor Rubens? Olha, eu não diria 100%, que isso seria exigir muito, mas quando se aproximasse dos 60%, 70%. Né? Quando se aproximar de 60%, 70%, nós vamos sentir uma tranquilidade bem maior. E, no entanto, a população do Brasil que foi vacinada, a gente sabe que está ainda bem menor do que 15%. Então, nós temos de avançar bastante nesse sentido, né? É claro que uma pessoa que tomou as 2 doses da vacina, a segunda dose já há pelo menos um mês, andar numa via pública sem utilizar máscara, um ambiente bem ventilado, etc., o risco seria baixíssimo. A questão é saber se as pessoas estão andando por aí, o brasileiro é meio malandrinho. Quantos que estariam andando nessa situação e não tomaram a vacina ainda? Não tem como você fiscalizar, né? E aí as aglomerações começam a acontecer, as pessoas param para conversar e etc., e nós estaremos tendo novamente microsurtos. Então eu acho muito importante a gente ainda manter a cautela, os cuidados e a prevenção.
quando o senhor fala que o risco é baixíssimo para quem já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid, ou seja, há então o risco para quem tomou 2 doses de vacina de ser contaminado pelo vírus, doutor Rubens? Sim, na verdade o que a gente sabe é o seguinte, se você tomou as 2 doses, mesmo que a segunda dose já tenha 4 semanas, alguns pacientes não vão responder bem à vacina e não vão alcançar proteção. Felizmente é um percentual muito pequeno. Já outros vão ter uma proteção parcial e ainda vão ter a doença leve. E com a doença leve, eles vão transmitir o vírus na fase da doença leve. Tudo bem que eles não vão agravar, talvez não vão ter que internar, ir para UTI. Realmente a vacina tem uma proteção alta contra doenças moderadas, graves, intubação, UTI, etc. Mas muitos vão pegar a doença leve. Naquela fase de doença leve, de viremia, eles vão adoecer e vão transmitir para os seus familiares, seus contatos. Então há necessidade de manter os cuidados ainda. Nós estamos conversando com o Dr. Rubens Pereira dos Santos, ele é infectologista e docente do curso de Medicina da Universidade de Franca. Quem também conversa com o senhor, Dr. Rubens, é o nosso âncora, que está no estúdio em São Paulo, o Anchieta Filho. Vamos lá, Anchieta. Doutor Rubens, bom dia para o senhor. Eu pergunto o seguinte, caso a população utilizasse pelo menos 90% as máscaras de maneira correta, isso teria um efeito equivalente ou até mesmo superior a um lockdown rigoroso? Olha, teria realmente uma eficiência altíssima. Ajudaria pra caramba. Olha, usar máscara adequada, máscara de qualidade. Não precisa ser essa da área da saúde, claro. N95 ou APF-F2. Pode ser uma máscara de tecido boa, de tripla camada, usar certinho, né? E sempre passando álcool gel na mão, porque às vezes a pessoa ajeita a máscara, e se a máscara, a parte externa da máscara está contaminada já, e ele ajeita com as mãos, se não passar álcool gel, vai contaminar as mãos. Mas mantido todos os cuidados, né? Evitando aglomerar sem necessidade, e etc., com certeza a eficiência ia ser parecida com o lockdown, sim. Então são medidas baratas, medidas de educação, por isso é que me preocupa muito essa medida dos Estados Unidos, que embora baseada em um certo grau de ciência, ela e com outras intenções paralelas, ela me parece um pouco precoce, né? Acho que podia esperar um pouco mais, e me parece não ser um bom exemplo para o mundo, por isso que eu estou fazendo esse comentário. Mas eu concordo com você, Anchieta, realmente o mascaramento bem feito, ele diminui pra caramba a transmissão, né, junto com essas outras medidas, o álcool gel, etc. E com isso a gente poderia realmente dar uma turbinada no nosso comércio, por exemplo. Obrigado, doutor. Pois não, doutor Rubens, para que possamos encerrar, ultimamente a nossa população, ela anda muito assustada com a baixa idade de pessoas que vêm morrendo por conta da contaminação do vírus da Covid-19. Que mensagem o senhor deixaria para o público jovem, já que quando surgiu a doença, a preocupação era com o público idoso, e a preocupação evidentemente tem que permanecer. E o jovem praticamente então estava isento, portanto, aí dessa contaminação, só que a situação virou. Que mensagem o senhor deixa para esse jovem, doutor Rubens? Ora, contra dados científicos não há argumento. De fato, cada vez mais os jovens e meia-idade estão sendo acometidos pela doença, com agravamento e muitas vezes morte. É claro que parte disso é porque os nossos idosos, muitos já adoeceram e muitos já foram vacinados. No entanto, essas cepas novas que estão circulando, elas são mais agressivas e elas realmente pegam mais crianças, adolescentes e jovens. Então o jovem tem que manter o cuidado, né? Porque ele não foi vacinado ainda, né? De repente vai para essas festas clandestinas, aí usa bebida alcoólica, relaxa, tira a máscara, beija, conversa alto, espirra saliva e realmente transmite pra caramba, não só para si, mas obviamente para os seus contatos, que muitos ainda não foram vacinados. Então eu pediria para os jovens ter um pouco mais de cautela, né, evitar essas festas clandestinas, usar máscara direitinho, álcool gel, lavar as mãos, evitar aglomerar sem necessidade, porque nós temos ainda pelo menos mais uns 3 meses mais delicados, quando vai aumentar a população a ser vacinada, quando talvez nós vamos ter a vacina particular também nas clínicas para ser adquirida. Então, poxa, já aguentou essa pandemia em mais de um ano, vamos ter um pouco mais de paciência durante mais uns 3, 4 meses para se cuidar, que realmente aí creio que a situação vai melhorar bastante. Então o jovem realmente tem que ficar muito atento, porque ele é a bola da vez, eu sou médico de UTI também, nós estamos vendo muitos jovens internados, muitos indo para UTI, muitos sendo entubados e infelizmente muitos vindo a falecer.
Dr. Rubens Pereira dos Santos, é um prazer ter feito essa entrevista com o senhor, muito esclarecedora. Agradecemos mais uma vez pela gentileza com a emissora, Dr. Rubens. Foi um prazer, um abraço, um bom dia a todos. Bom dia também para o senhor. Muito obrigado. São 8h mais 50, horário de Brasília. Cíntia Cruz, Nacional Rio de Janeiro, no comando do Revista Brasil. Vamos lá, dona Cíntia. Walter, eu queria chamar essa matéria que eu mandei da Tâmara Freire, inclusive ela complementa o que você perguntou para o doutor agora, né, sobre a questão dos jovens aí, doutor Rubens, e mostra que aqui no Rio de Janeiro a situação está muito complicada, viu, Walter? Registros dos cartórios aqui do Rio sinalizam, olha só, aumento da letalidade da Covid entre os jovens. Ao mesmo tempo, caíram os óbitos entre os mais velhos, né? A Tâmara Freire fez essa matéria e a gente ouve agora. Dados dos cartórios do Estado do Rio de Janeiro mostram que a proporção de mortes por Covid-19 tem diminuído entre a população de 70 a 99 anos e aumentado nas faixas mais jovens. A redução chega a 48% no caso das pessoas entre 80 e 89 anos. Os óbitos, que nesta parcela respondiam, em média, por cerca de 20% do total, em abril caíram para 10,5%. Por outro lado, a quantidade de mortes na faixa etária dos 40 aos 49 anos deu um salto de 63% com relação à média. A proporção, que vem aumentando desde fevereiro, se aproximou de 10% nos primeiros dias de abril. A média desde o início da pandemia era de 6%. É um medicamento, uma vacina, um conjunto de ações, né? A vacina é uma das estratégias. Enquanto não tem vacina para todo mundo, a gente vai ter que adotar algumas medidas de restrição, além de incentivo de uso de máscara, distanciamento, etc. Né? Isso tem que durar muito tempo ainda. A gente já está observando uma redução das internações e dos óbitos dos mais velhos que foram vacinados. O vírus continua circulando e ele vai afetar cada vez mais os mais jovens. Isso parece ser corroborado pelos dados dos cartórios, que mostram que as mortes também subiram entre as pessoas mais jovens, que nunca foram vistas como grupo de risco para a Covid. Os óbitos na faixa de 30 a 39 anos, que representavam, em média, 2,8% do total, subiram para 4,2% em abril. Além disso, os dados mostram como é importante completar o esquema vacinal, recebendo 2 doses da vacina e mantendo todos os cuidados possíveis até que o corpo produza a resposta imunológica. A população entre 60 e 69 anos, que faz parte do grupo de risco e começou a ser imunizada nas últimas semanas, ainda é a mais afetada pelas formas graves da doença. Na primeira quinzena deste mês, 28% dos óbitos ocorreram nessa faixa etária, um aumento de quase 10% com relação a março. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Tá aí a preocupação, né, que acabou o doutor falando nessa entrevista que você conduziu aí, Walter Lima, informações importantes nessa matéria aí da Tâmara Freire, indo ao encontro do que a gente está falando aqui. Os jovens têm que ter também, enquanto o vírus continuar circulando, tem que ter, e a gente nunca sabe, né, independentemente da idade, como é que se a gente tiver essa doença, como é que ela vai chegar a gente, né? De forma branda ou não, né, Walter? Com certeza, Cíntia, com certeza. Bom, ainda falando sobre vacinação, o Senado aprovou ontem um projeto de lei que obriga os postos de vacinação a funcionarem todos os dias da semana, inclusive em fins de semana e feriados, na ocorrência de epidemia e situações de calamidade na saúde pública, incluindo a atual pandemia da Covid-19. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. São 8h55, horário de Brasília. Frank Silva, Nacional da Amazônia. Vamos lá, seu Frank. Pois não, Walter. O presidente do Supremo determina que o aeroporto de Manaus volte a ser incluído em leilão de concessões da Agência Nacional de Aviação Civil. Mais detalhes com Lívia Azevedo, da Rádio Justiça.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, atendeu o pedido da União para sustar decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que haviam determinado a retirada do terminal Manauara da rodada de leilão. Na decisão, Fux observou a existência de grave risco à ordem e à economia públicas decorrente da vulneração da segurança jurídica contratual, sobretudo porque o certame licitatório já se concretizou com a arrecadação total de mais de 3 bilhões de reais. Na avaliação do presidente do STF, a retirada de um aeroporto relevante do contrato de concessão rompe o equilíbrio financeiro estimado da contratação e desestrutura técnica, tornando-a presumivelmente inviável do ponto de vista econômico. De Brasília, Lívia Azevedo. Voltamos a Brasília com você, Walter Lima. Ok, 8h56, Anchieta Filho, São Paulo, também no comando do Revista. Anchieta. Pois é, Walter, existe uma preocupação aí quanto à falta em alguns municípios do chamado de kit intubação. E a repórter Eliane Gonçalves traz uma boa notícia. Vamos ouvir Eliane Gonçalves. Chegaram ao Brasil os 80 mil medicamentos do chamado kit intubação que foram doados pela Espanha. A carga chegou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta terça-feira, e segundo o Ministério da Saúde, a logística do próprio Ministério, próxima ao aeroporto, para ser distribuída nas unidades de saúde que enfrentam problemas de abastecimento no país. São 6 toneladas de anestésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares, medicamentos básicos para garantir a intubação dos pacientes, um procedimento doloroso e muito desconfortável e que, para ser feito, exige que a pessoa esteja desacordada e anestesiada. Em Brasília, ao lado do embaixador da Espanha, Fernando Garcia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, agradeceu a ajuda. Nós contamos com a solidariedade espanhola. Já agradeço ao embaixador por todo o seu empenho em nos ajudar nesse momento em que precisamos de insumos para o sistema de saúde para socorrer a nossa população. Recebemos do governo espanhol uma doação muito expressiva, mais de 80 mil itens do chamado kit de intubação. Há mais de um mês, hospitais no país inteiro vêm enfrentando problemas de abastecimento desses medicamentos. Na segunda-feira, na capital paulista, médicos do Hospital de Brasilândia, na zona norte da cidade, denunciaram que estão precisando amarrar os pacientes porque, apesar de ainda haver medicamentos do kit intubação, faltam sedativos para manter as pessoas intubadas desacordadas. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o hospital de referência para a Covid-19 bloqueou novas internações na UTI por falta de medicamentos. Nessa terça-feira, a Secretaria de Saúde do Amazonas anunciou um plano para tentar evitar o desabastecimento. Segundo a Secretaria, os estoques são suficientes para 30 dias. Nós entramos em contato com o CONASEMS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, e com o CONAS, o Conselho de Secretários Estaduais, questionando qual o déficit desses medicamentos no país. Eles informaram que esse levantamento é feito periodicamente, mas um acordo firmado com o governo federal autoriza que a informação seja divulgada apenas pelo Ministério da Saúde. Nós entramos em contato com o Ministério, que prometeu dar a informação até essa quarta-feira. Nessa terça-feira, só no estado de São Paulo tinha mais de 10.400 pessoas internadas em UTIs. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Tá certo, Eliane. Muito obrigado pela sua informação. E o comando volta a Brasília. Walter Lima. 8h59. O Revista sai para o intervalo. Volta em instantes. Até já. O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou. Agora é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020.
Para saber mais, acesse gov.br/INEP. Escolas, façam a declaração, conferência e retificação de seus dados de 22 de abril a 7 de maio e ajudem a educação brasileira. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Dicas de segurança no trânsito. Motociclista, use o capacete. Ele é a sua segurança. Procure ser visto, mantenha os faróis da moto sempre acesos. Trafegue pelo meio da pista usando o espaço de um carro. Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro. Quer ouvir a Rádio Nacional no seu celular? Baixe o novo aplicativo das nossas rádios. É o app Rádio ZBC para iOS e Android. Você pode ouvir essas rádios ao vivo. Tem menu de programas e notícias. Pode escutar entrevistas anteriores, compartilhar e, se quiser, ainda recebe um aviso no celular antes do seu programa favorito começar. Aplicativo CBC para iOS e Android. Fácil, gratuito e cheio de conteúdo de qualidade para você. Revista Brasil. Vamos nós. Brasil, mais é o Revista Brasil pela Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões e também o nosso estúdio em São Paulo. E agora estamos linkados com Paris, estamos linkados com a Rádio França e conosco a Patrícia Moreira. Ei, Patrícia, pelo menos nas cidades de Santa Catarina a temperatura caiu quase 2 negativos. Faz inveja para vocês aí, dona Patrícia Moreira? Não, nem um pouco. Melhorando a cada dia, Walter. É, mas quando São Pedro manda aquela bola de neve aí, quando tá quente tá... Alegre não, tanto sol assim não. Tá bom. Bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao programa. Vamos como estão sem Joe Biden à frente da presidência dos Estados Unidos? Então, né, 100 dias, mas hoje o Biden vai pronunciar um discurso. Eles têm notado que o governo desse novo presidente é bem mais do que o previsto. O Biden também entende pelo dinamismo. Outro trunfo tem a pandemia de campanha. As autoridades sanitárias dos Estados Unidos afirmaram, inclusive, que as vacinas da Covid-19 e que concluíram o período de imunização podem ficar livres sem máscara, a menos que estejam no meio de uma que marca o primeiro passo em direção ao retorno progressivo à normalidade do país, e é o que todo mundo também espera, Walter. Outro assunto que eu falo com você é a Índia, que já atingiu 200 mil mortes. Patrícia. Pois é, Walter, a Índia bate no recorde e esse foi o 200 mil mortos total, e com mais registrados nas últimas. Os especialistas acreditam que os números bem mais elevados, né, são registrados. O sistema hospitalar entrou em colapso, a falta de medicamentos e oxigênio. A crise é particularmente grave, onde os doentes morrem, inclusive, nas filas com falta de ar e falta de oxigênio. Já administrou 150 milhões e a partir de a campanha vai ser estendida para todos os adultos, o que pode 600 milhões de pessoas. Essa divisão de casos é uma das consequências do aparecimento da variante no país. Essa mutação em pelo menos 17 países. Um terremoto de magnitude 6 essa manhã no estado de Assam, no
quanto nas informações sobre a Ô, Patrícia, quando a União Europeia acabou fechando um acordo com a União aprovada pelo Parlamento. chegar a isso, né? Então, o Parlamento Europeu aprovou, na maioria, sobre a relação com o Reino Unido, uma relação que representa o para o Rússia e do processo de retirada dos britânicos da União Europeia. 5 anos após o choque do referendo que aprovou muita gente comerciais livres de barreiras alfandegárias e o acordo sobre a relação comercial entre os dois ex-sócios se arrastou por 4 de 2020 e foi alcançado apenas no de dezembro. No fim do Reino Unido ratificou o acordo em dezembro, mas o Parlamento Europeu advertiu que a análise de mais de 1.200 páginas do tratado exigiria para sua aprovação. A União Europeia se esforçou para negociar um regime especial que impediria o estabelecimento de uma fronteira física na Irlanda para proteger o acordo de 1998, que acabou com a violência nesse território. Desde o início de 2021 também surgiu disputa pelos ataques nas entregas do laboratório à União Europeia, enquanto o Reino Unido recebeu as vacinas no prazo. E essa semana, a França ameaçou o Reino Unido com medidas de represália sobre os serviços de caso, o país não aplique na íntegra os acordos relativos à direito de pesca. E esses foram testados aqui. A primeira. E a segunda? Vai ser semana aqui. Eu ainda não sei, porque eu estou esperando a prevenção mesmo. A vacina que chega de gotinha, sabor morango. Tá bom, dona Patrícia? Vai demorar. É, mas eu vou esperar. Se proteja. Um abraço, Patrícia. Muito obrigado. Tchau. São 9 horas mais 8 minutos. Esportes. A dona da casa está sendo ou seja, a gente chama de demora tempo quanto equipamento. Ela está atenta que demora, é igual na televisão. Chama o repórter, o âncora fica olhando para a câmera, fica olhando para o repórter. Fica balançando a linha, deixa lá, e firme. Tá certo. E vamos lá, chegou a hora, né? Bom dia, sim. Bom dia. Um abraço para o meu amigo Crisque Pinturista lá de São Paulo. Bom dia, e bom dia para o Edson, aguardando o final da tarde. Bom dia, hein? Bom dia. Copa Rio é tipo campeonato B? Mas já chega, entendeu? Ele e a maior piada. Joga Série A, Série B, aquele negocinho, entendeu? Toca aí, Mário. Essa frase do Aécio me lembrou aqui na minha juventude, aqui na Tijuca. Tinha um cidadão chamado Roberto, e ele era brigão. E ele se auto-apelidou de Roberto Me Garanto. Aí ele dizia assim, ó: Roberto, sou Roberto e me garanto. Cheguei e tô cegado. Até que acertaram ele firme. Ele deixou de garantir. E outra coisa, falando do famoso delay é uma mala, não o jogador. Teve um operador nosso, até sergipano que nem o S, vou guardar o nome, e tentou tirar o delay. Sabe como é que ele fez, Walter, lá em Belém do Pará? Conta pra nós, como foi? Passou o retorno por 5 rádios. Ele deduziu que ia chegar a hora. E pior que o Little Boy é que estava narrando, eu estava lá. Cara. Vamos lá, deixa correr, acontece.
Conhece ele de pano com ele. Mas vamos lá. Grandes operadores da Rádio Nacional do Rio. Entre eles o Fidalino Silva. Um abraço, Fidalino. Esse também. Mas esse não era ser de pano, não. Esse bateu no hack. Mas deixa eu falar. Bom, vamos lá então. Nós fizemos ontem vários jogos pela Taça Libertadores da América. Seu Walter Lima, que colocou 4-0 o Flamengo, quase que acerta, volta. Foi 4-1, tá vendo? Tá dentro. Flamengo 4-1 em cima do União La Calera. Ontem tivemos gols a dar com pau. O Internacional de Porto Alegre venceu o Táchira por 4-0. O Atlético Mineiro venceu o América de Cali por 2-1. Os 2 gols do Atlético foram marcados pelo Hulk, que andava lá se estranhando lá com o técnico Cuca. O Boca, o Santos foi o único time que perdeu dos brasileiros. Perdeu por 2-0 para o Boca em La Bombonera. E o Palmeiras, o nosso amigo, olha aí. Fundo do barbante do meu 28 minutos cravados, galera. 28 minutos cravados. Dose dupla do Rony pra galera do Verdão. Dose dupla do Rony. Olha o Palmeiras fazendo a festa no Allianz Parque. Olha a goleada do Verdão pra cima dos equatorianos. Beleza, galera. O gol tem nome, a rede balançando. A galera do Verdão no Brasil inteiro vibrando. De novo ele. Dose dupla, Rony. 28 minutos. 7 é a camisa dele no placar da mais querida. Escanteio para a cobrança do Palmeiras. O Wesley correu para a bola, bateu direto no toque de cabeça. Gol! Ô Mário, aí é para demonstrar a isenção do revista, porque quando o Flamengo ganha, a gente mostra os gols. Quando o Palmeiras ganha, até o Anchieta chamou aqui a atenção da Bruna, fala aí pro Walter, para colocar o hino todo, nós colocamos o hino todo, colocamos os gols, e a gente quer fazer também com o time do Aécio, só que ele não dá essa brecha pra gente, né, ô Mário? Domingo vai dar. Não, domingo não, o jogo é sábado. Depois eu conto essa sobrou pro Vasco. Vocês tocaram no 3-1 contra o Flamengo? Tocaram ele? Com certeza. Eu não estava de férias. Mas nós homenageamos aí. O pessoal reclamou porque a gente estava sem tempo, então o hino do Vasco deu uma nota. Só assim. Olha, se botar Vasco 20 vezes jogando Flamengo, você vai ter que tocar esse hino do Vasco 20 vezes. Não, a gente roda, não tem problema. É que o Walter e quem está na mesa, quem é hoje? É o João. O João. Eles são fãs do Faustão. Então ele bota só aquela primeira nota pra você marcar qual é o... Eu já acho que tá muito. É porque a gente não tem muito tempo, né, Mário? O tempo é curto. Bom, 5-0 você colocou o primeiro gol, o Rony fez 2 gols e colocou o último gol marcado pelo Wesley, não é isso, o Esquenta, que saiu do banco para fazer o gol de cabeça. Né? Não, o gol foi do Danilo Barbosa, que saiu das canteiras do Vasco. Perdão, Danilo Barbosa, grande jogador. Aliás, o Palmeiras tem dois Danilos muito bons. Ontem ele mudou o time, né, o Cheta, colocou a garotada e o negócio funcionou, ou não? O Patrick de Paula e o Danilo, eles conseguiram segurar a posição e não largam mais, estão jogando muito bem. Acredito que também. Mas hoje tem Palmeiras de novo? É hoje, não? Amanhã contra a Inter de Limeira, 10 da noite. Mas é 10 da noite, o cara tá quase dormindo, tem que jogar. Ô Mário, eu gostaria que você perguntasse o Aécio, como é que ele analisa o jogo do time neutro contra aquele outro lá. É importante a gente ouvir o Aécio. Ele precisa analisar porque ele botou 1-1, Flamengo e União La Calera, não foi, Aécio? Coloquei 1-1, né, mas não deu, né? Deu 4-1,
Achei o jogo do Flamengo um futebol sonolento, né? Sonolento. Essa é a expressão. Time cheio de altos e baixos. Tá vendo? Por isso que quando o time ganha, é possível rodar só meia nota. Lento. Pra mim, o jogo de ontem foi Palmeiras. O Palmeiras jogou contra o Independente Del Valle. Dor de cotovelo. Podia ter ganhado de 8-0. Perdeu gols cara a cara. A Cíntia já respondeu com a S, só que o delay ainda não deixou chegar a voz dela aqui pra nós. Aquele futebol estilo Rogério Ceni mesmo. Agora, do golaço, Cíntia, do golaço do Pedro, ele não vai falar não, né? Eu vi o golaço do Rony. O Rony no 1-0, o primeiro gol do Palmeiras, foi belíssimo. O do Pedro não, o Pedro costuma fazer esse tipo de gol e para o torcedor do Flamengo, qualquer gol é golaço. Quando é que o Vasco joga nosso mesmo, querido Mário? Jorge Cury, que todo gol do Zico era aço. Podia ser qualquer tipo de gol, ele metia o aço. Eu vou fazer uma pergunta ao Anchieta, que está lá em São Paulo, mais feliz que piso. Anchieta, qual foi o golaço, do Pedro ou do Rony? Olha, eu gostei mais do Pedro, viu? O do Rony foi muito bonito, mas o do Pedro foi bacana também. Tá vendo? Tá vendo só? Após a experiência. Agora... O Anchieta, ele é de muito bom coração, ele sempre... Claro que o gol do Rony foi mais bonito. O gol do Pedro, um golzinho comum, como outro qualquer. Dá água com açúcar e com a S, por favor. Tem que botar mesmo. Olha só, hoje tem Fluminense Santa Fé, o jogo vai ser lá em Armênia, é um trabalho danado, foi para Bogotá, depois foi para Armênia, e amanhã o São Paulo tem que ganhar, né, Pedro? Renteria é nome de jogador, não de time, com todo respeito. Se não ganhar muito também... favorito São Paulo. E tá bem o São Paulo na parada, diga-se passagem. Tá muito bem. Tá muito bem. Ô, Walter, quando você falou na França, aí com a Patrícia, né? Isso, a Patrícia Moribi. Você sabe que hoje Paris está em polvorosa, porque hoje teremos o Paris Saint-Germain, talvez um time do Palmeiras aqui, que eu era menino. Paris Saint-Germain e Manchester City, jogo válido pela Liga dos Campeões, joga no Parque dos Príncipes, é um belo estádio. Não. Entre os dois times, na sua avaliação, quem que é o Flamengo, desses dois times aí que vão jogar? Com certeza o Paris Saint-Germain, porque o Manchester City o Paris Saint-Germain tem grande torcida, mas não é a maior torcida da França. Você sabe qual é a maior torcida da França? Ele não é campeão há muito tempo. Qual que é? É o Saint-Étienne. É mesmo, Mário? É, o Saint-Étienne, pelo menos era. Na última estatística era a maior torcida da França. Paris Saint-Germain é um time novo. Mas eu ouvi dizer que a maior torcida de um time no planeta chamado Terra é o time neutro, Mário? É verdade, é o Flamengo. Tá vendo, Aécio? O Flamengo tem mais torcedor que a população de alguns países. O Aécio vai dizer que não é verdade. Não, mas é verdade, isso aí não tem jeito. Aí... Menos no Nordeste e Norte, né? Menos no Nordeste e Norte. Tem que achar aqui por conta do Centro-Oeste e Sudeste, né? Nordeste e Norte, o Vasco domina completamente. Ele sabe disso. Não, mas não é Nordeste, não. Peraí. É setorizado. Vem indo para Pará. Pará tem muito vascaíno, Maranhão tem muito vascaíno, Espírito Santo tem muito vascaíno. Isso deve ter uma explicação. Sergipe é você, sua mãe ele mais e a família. Como é o nome da rua lá, em Aracaju? Rua Estância. Na Rua Estância, o pessoal lá. Em Estância tem muito vascaíno, que tem aquele negócio de foguete lá. E em Santa Catarina tem muito vascaíno. Não me pergunte por que, Walter, porque aí tem que ter um trabalho de... porque tem muito português por lá também. Português tem em todo lugar, tem até em Portugal. Na casa do Mário também tem muito vascaíno, viu? O meu neto e meu genro, mas isso olha só. Não é a maioria. Você sabe, Walter, que ele botou 1-1 porque ele é fã do Jacques do Pandeiro, que dele se água na parte, é 1-1. Então ele botou 1-1 por causa disso. Mas não adiantou nada. A Cíntia tinha colocado, todo mundo botou vitória do Flamengo e acabou dando realmente
O Flamengo vencendo, acho que o placar, merecia mais, ele caberia uns 8, não caberia, Mário? Também. Tanto com o do Palmeiras quanto do Flamengo. O Flamengo perdeu muitos gols, deu uma quedinha, a pessoa ficava logo oriçado, vai perder, vai virar, mano. E olha que o narrador que estava fazendo o jogo é o brasileiro. Eu te amo futebol, meu amigo João Guilherme. É o Flamengo. Como tem Flamengo nesse negócio, né, Walter? Impressionante. Rapaz, eu fico assim pensando no Aécio, né? Tadinho do Aécio. O Aécio, de vez em quando, ele fica parecendo boldo, muito amargo. Fica muito amargo. Agora, ele vai analisar aqui ele vai analisar, o Walter, ele vai analisar uma notícia. Pois assim, você tem que dar um palpite aqui. Olha só, o Vasco é uma instituição centenária, como diria o nosso saudoso Eurico Melo, para alguns, para outros não. Ele tem o Galarza, que é um paraguaio, que foi contratado ao Olímpia do Paraguai. O Olímpia tem uma parte dos famosos direitos federativos. E o Vasco está pensando em vender o Galarza, né? Já não tem ninguém, ainda vai vender? Vai vender o Galarza. Olha só, para faturar... Do Vasco. Não, ele não é do Vasco, ele é do Vasco / Olímpia do Paraguai. Mas como é que vai vender um que não é dele, que não é dono? Ele vai comprar e revender. O futebol, o cara dá mão em pingo, tá? Meu Deus do céu. E quer vender também o Thales Magno para fazer caça. Fazer caça para comprar outro jogador ou fazer caça para pagar dele? Às vezes eu não entendo futebol, isso não é privilégio do Vasco. O cara vende um para comprar outro, aí eu não entendo. Trocar 6 por meia dúzia. Como é que é isso, Olha, é uma questão de diretoria, né? Eu digo que os últimos presidentes do Vasco, o Vasco parou em Agostinho da Silva. Nossa, mãe! A partir daí, foi uma decadência. Calçada, né? Depois Eurico, e aí veio o Roberto Dinamite, que foi muito bom em campo, mas na administração foi péssimo. Então o Vasco está precisando de bons administradores. É por isso que eu peço que o Bandeira faça um workshop lá com a diretoria do Vasco para ver se eles aprendem como arrumar o time, como arrumar as finanças de um time. Sabe que é o Bandeira, né, Walter? Aquele que foi presidente do... Sei. Pois é. Ô, Cheta, tá pegando fogo a Vila Belmiro, a coisa ficou feia lá, hein? Vila Belmiro tá mal, hein? O problema, Cheta, não é perdendo Boca, é perdendo o Barcelona de aqui em casa, é perder o Soteldo, parece que o Kaique também está indo para o Juventus, o técnico pegou o boné e foi embora, a coisa tá complicada na Vila Famosa, hein, Cheta? Tem solução, não? E pior nessa história da Juventus, que a Juventus está ameaçando, inclusive, não sei como vai ser isso, tirar o Kaique sem o Santos ganhar nada. Ih, é pior ainda. Aí é pior ainda. Que já não está bem das finanças. Ô, Cíntia. Tá péssimo. Cíntia, delay, alô. Estou eu revendo os gols aqui quando você está falando. Revendo, que delícia. Você achou o gol do Pedro golaço? Foi gol. Foi golaço? Pra mim, gol é gol. Gol é gol, né? Pois é. Então vamos aqui, Walter, o que definiu a Federação Carioca para as semifinais do Campeonato Carioca e da Taça Rio. Campeonato Carioca, sábado à noite, 21 horas, o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, cidade do Ar, Volta Redonda e Flamengo. No dia seguinte, na Ilha do Governador, a Ilha do Amor, perto da Cíntia, Portuguesa e Fluminense. Esses são os 2 primeiros jogos das semifinais do Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo joga por 2 empates. No outro final de semana, aí inverte o mando, os 2 jogos serão no Maracanã. O Vasco joga no mesmo sábado, às 15h15, no velho estádio da Rua Conselheiro Galvão, contra o Madureira, às 15h15. E o Botafogo pega o Nova Iguaçu no domingo,
no Nilton contra o Nova Iguaçu. Lembrando que o Vasco, a exemplo do Flamengo, joga por 2 empates. Poderemos ter uma final de Taça Rio, Vasco e Botafogo, e poderemos ter uma final Fla-Flu ou no Campeonato Estadual. Então essa foi a tabela montada pela federação. Lembrando que no meio dessa história toda, Fluminense e Flamengo jogam também pela Libertadores. O Bahia, que você gosta tanto, Walter, Bahia meteu 5-0 no Clube Deportivo pela Sul-Americana. E o Ceará teve um bom resultado jogando em Sarandi contra o Arsenal local, lá na Argentina, empatou de 0-0. Portanto, está aí a situação envolvendo a Sul-Americana. Para fechar, Walter, uma notícia que deve ter sido destaque, inclusive, aí para todos, né, porque isso foge até da esfera do futebol. O Comitê Olímpico da China está doando 6.000 doses de vacina para que todos os atletas olímpicos e paralímpicos brasileiros e mais aqueles que irão trabalhar brasileiros na Olimpíada e na Paralimpíada sejam vacinados e que cheguem ao Japão já com as 2 doses tomadas, certo? Agora tem um detalhe nessa doação. Para cada uma dose doada, 2 serão doadas para quem não é atleta, certo? Essa foi a informação que nós tivemos. Essas 6.000 doses é para todos os atletas que irão participar das Olimpíadas do Japão? Brasileiros. Para o Brasil. Então tá certo. O Comitê Olímpico Chinês, às vezes ele passa o negócio pela cabeça, não coloca. O Comitê Olímpico Chinês doou 6.000 doses para os atletas brasileiros, paralímpicos e olímpicos. Ótimo. E mais aqueles brasileiros que vão trabalhar na Olimpíada. Só que para cada dose aplicada num atleta ou numa pessoa que vai trabalhar, 2 doses serão doadas. Entendi. É realmente uma situação muito boa. Tá tudo aí, seu Walter. Tá tudo certo, seu Márcio. Você só não falou só rapidinho para alegrar o Aécio. Quando é que o Vasco, que está disputando o Campeonato Carioca B, vai estar em campo? Ele vai estar, eu falei, sábado, agora. Sábado. 15h15 no estádio da rua Conselheiro Galvão. Vai jogar contra quem? Madureira. Vai ser um grande jogo, hein? Um doce para quem souber o nome do estádio. Vai ser um grande jogo, hein, Aécio? Sempre, quando o Vasco joga, é sempre um grande jogo. Tem até o hino, né? Sempre um grande jogo. Eu sei que o Walter, você teme tanto o Vasco que você só bota o começo do hino. É um temor seu, da Cíntia, do Mário e do Cirilo Reis, do André Luiz Mendes, outros que estão por aí. Walter, você está notando que a voz dele já está assim meio com... embargada, ele tá quase chorando. Eu tenho que lutar contra uma confraria, né? Todo dia aqui é uma confraria. E a gente fala com ele com carinho, né, Cíntia? Eu não conto nem com a solidariedade do Anchieta. 2 coisas para não mexe com o Anchieta que ele tá quieto. Eu vou ter que pegar ele o Anchieta agora, mas antes, só lembrando que o nome do estádio lá do Madureira é Aniceto Moscoso, na rua Conselheiro Galvão, numa rua que corre paralela à linha do trem. Para fechar, meu caro Anchieta, o Everton, o goleiro do Palmeiras, já está pedindo passagem há muito tempo para ser o goleiro titular da seleção, ou não? Eu acho que é o melhor goleiro do Brasil. Inclusive estão querendo convocá-lo para a Olimpíada. Isso aí eu não sei se vai ser... Será que o Palmeiras vai liberar? Aí ajuda de um lado e atrapalha do outro. Também tem essas coisas. No meio do campeonato nacional, lá vai o homem para a Olimpíada. Aí no campeonato mundial, ele tem que ser titular. Ele está melhor do que o Alisson, que o Ederson. O Walter está pegando até bala de revólver. Tá na hora de ir embora, já falei muito, né? Vamos que vamos, seu Mário. Quem é que vem aí? Era uma vez no futebol.
Até amanhã, se Deus quiser. Até. Valeu, seu Aécio. Acalma aí, viu, Aécio? Toma chá de boldo, Aécio. Vamos lá. Era uma vez no futebol, com Mário Silva e Astrid Nick. Vamos falar de Bimbinha, um dos recordistas do futebol brasileiro, que atuou pelo Sampaio Corrêa do Maranhão, entre os anos de 77 e 88. Bimbinha, com seus 1,47 m, é considerado o jogador mais baixo da história do futebol. Ele era a ponta esquerda e era o xodó da torcida do Sampaio Corrêa. Bimbinha aplicou um drible passando debaixo das pernas do zagueiro Zé Maria do Corinthians. O estádio foi a loucura. Dizem que Bimbinha roubava realmente a cena. Um gol do Bimbinha contra o Fluminense, narrado pelo Wellington Campos. Manda pro ar. E o César fez uma falta que tem perigo, hein, Silvério? Ela é bem frontal, está bem próximo à linha da grande área. Se o nosso simpático cobrador lá for competente, ele pode complicar a vida do Fluminense. Vai tentar colocar. Vem ali de longe, chuta, o Rogério bateu, defendeu, vai voltar, gol do Sampaio, Gilson, gol do Sampaio Corrêa, Gilson, número 9, faz o primeiro gol do jogo. 36, Brasil, 36. Ficou muito forte na cobrança da falta do Fabinho. A bola veio pro goleiro Murilo, que rebateu para frente, dada a força da bola. Acompanhava o lance o atacante Gilson na linha da pequena área, meteu no alto. Saiu, foi comemorar Gilson, número 9. 1 para o Sampaio, 0 para o Fluminense. Era uma vez no futebol. Nacional informa. São 9h34, de novo, mais uma vez, América Melo conosco, nos atualizando com as informações, né, América? Vamos lá. É isso, Walter, com notícia boa. Uma pesquisa indica que a vacina Coronavac é efetiva contra a variante P1 do coronavírus, que inicialmente foi identificada em Manaus, Walter. Esse estudo, com mais de 67 mil profissionais da saúde do Amazonas, que tomaram a primeira dose da vacina, identificou 50% de efetividade na prevenção contra a Covid. Essa pesquisa, Walter, mostra que a vacina da empresa chinesa Sinovac, produzida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, evita a hospitalização e mortes, mesmo frente a essa variante brasileira do coronavírus. Segundo esses pesquisadores, Walter, é importante para observar o que acontece na vida real após o processo de liberação da vacina. Essas vacinas contra a Covid foram aprovadas após estudos com voluntários dos testes clínicos. E a Coronavac é composta de vírus inativo e é a vacina mais aplicada no país, 76% do total. Até o momento, Walter, foram distribuídas mais de 40 milhões de doses pelo Ministério da Saúde. Esse estudo foi desenvolvido pelo grupo Vebra Covid-19, que contou com pesquisadores da Fiocruz, Universidade de Brasília, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e de universidades da Espanha e Estados Unidos, com o apoio das Secretarias de Saúde do Amazonas e de São Paulo. Essa pesquisa ainda vai analisar, Walter, a proteção entre os profissionais de saúde de Manaus após a segunda dose da Coronavac, o que pode aumentar sua eficácia. Também há uma expectativa do grupo de pesquisa avaliar as vacinas da Sinovac Biotech e da AstraZeneca produzida pela Fiocruz. Lembrando que a Fiocruz, em um estudo divulgado neste mês, também comprovou que a vacina da AstraZeneca é eficaz contra a variante P1. Segue com você, Walter, é isso? Valeu, América, muito obrigado, hein? Até amanhã. Até. São 9h36, intervalo, voltamos em instantes. Até já. Revista Brasil.
Momento da Ouvidoria, um espaço que dá voz ao público da EBC. Criado e apresentado por Cirilo Reis na Rádio Nacional do Rio de Janeiro desde o início dos anos 1980, o programa Musishow tem público cativo. Só neste início de 2021, a ouvidoria recebeu 14 demandas pedindo respeito ao horário da atração. A área de operações da rádio explica aos ouvintes que as mudanças de horário ocorreram em razão da jornada esportiva. Nesses tempos de pandemia, a emissora está trabalhando com programação automática dos computadores para entrar e sair da transmissão em rede. Quando teve futebol, a automação acabou interrompendo o Musishow para transmitir o jogo em rede nacional. Mas a emissora está atenta à reclamação. Horário é coisa séria. Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples, ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você. O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou. Agora é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020. Para saber mais, acesse gov.br/INEP. Escolas, façam a declaração, conferência e retificação de seus dados de 22 de abril a 7 de maio e ajudem a educação brasileira. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quer ouvir a Rádio Nacional no seu celular? Baixe o novo aplicativo das nossas rádios. É o app Rádios EBC para iOS e Android. Você pode ouvir todas as nossas rádios ao vivo. Tem menu de programas e notícias. Pode escutar entrevistas anteriores, compartilhar e, se quiser, ainda recebe um aviso no celular antes do seu programa favorito começar. Aplicativo Rádios EBC para iOS e Android. Fácil, gratuito e cheio de conteúdo de qualidade para você. Revista Brasil. E vamos nós, é o Revista Brasil pela Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões e também o nosso estúdio em São Paulo. Pois bem, nós já estamos ao telefone com o presidente da Associação Médica Brasileira, me refiro ao Dr. César Eduardo Fernandes. Com ele nós vamos conversar justamente sobre essa discussão que já gira em torno da segurança e eficácia dos imunobiológicos, ou seja, são as vacinas contra a Covid-19 e que vem trazendo casos. Enfim, a princípio são poucos os casos, eventos tromboembólicos, ou seja, os trombos. Então é nesse sentido que nós vamos desenvolver essa entrevista com o nosso convidado. Doutor César, seja bem-vindo aqui ao nosso programa e muito obrigado pela atenção com a emissora. Muito bom dia, eu é que agradeço a oportunidade de falar com vocês sobre um assunto tão relevante que é a segurança das vacinas contra esse terrível mal que estamos vivendo. Essa segurança que está sendo discutida das vacinas, ela está sendo discutida agora porque na fabricação dessas vacinas não teve o tempo hábil para fazer esses testes, doutor César? A sua pergunta é muito oportuna, né? Porque se a gente tem dúvida se a aprovação foi feita de forma assodada, né, sem tempo suficiente para que a gente pudesse colecionar todos os eventos adversos da vacina, isso poderia transparecer para quem nos ouve alguma irresponsabilidade da agência aprovadora. Nós temos que levar em conta de que os efeitos colaterais mais raros, por exemplo, manifestações tromboembólicas, essas manifestações tromboembólicas, só para esclarecer para os nossos ouvintes, o trombo é um coágulo que se forma dentro de um vaso sanguíneo,
né, em geral dentro de uma veia, né? Nós temos como vasos sanguíneos veias e artérias. Sem querer complicar a nossa discussão, esse trombo se faz nas veias e ele não se prende à parede do vaso, portanto ele pode ser carregado à distância, às vezes se forma, por exemplo, numa veia da perna, né? E pode ser através da circulação, da movimentação do sangue, ir ao pulmão, ir ao cérebro, né, e trazer consequências graves para as pessoas. Esses eventos, eles são raríssimos, é na casa de mais ou menos um evento para cada 1 milhão de vacinados, né? Ou seja, isso em números redondos, não são exatamente esses números, mas bem próximo desses números que eu estou falando. Ou seja, você precisaria ter um contingente enorme de pessoas vacinadas para que você pudesse colecionar esses eventos. Eu quero dizer que isso acontece em outras situações de aprovação de fármacos, de remédios, de medicamentos para prescrição. Vou dar um exemplo muito conhecido das pessoas. O uso de pílulas anticoncepcionais. As pílulas anticoncepcionais que você passa para uma jovem saudável, que vai iniciar a sua vida sexual e tem como seu planejamento reprodutivo não engravidar naquele momento, que é postergar a sua gravidez para o futuro. Pois bem, as pílulas anticoncepcionais podem levar a trombose, né? Do mesmo modo que agora nós estamos conversando de que esses imunobiológicos, essas vacinas, podem levar a trombose. No caso das pílulas, a incidência é muito, muito maior, né? Mais ou menos de 1 a 2 casos em cada 10 mil pessoas ao longo de cada ano. Ou seja, veja que eu coloquei 100 vezes menor, ou seja, do que aquilo que acontece nas pílulas. E as pílulas nós estamos receitando, as pílulas foram liberadas para comercialização em 1960. Né? Então nós temos mais de 50 anos, quase 60 anos do uso, 60 anos, para ser mais preciso, 61 anos da prescrição de pílulas anticoncepcionais. Infelizmente, às vezes você se depara com um caso como esse e não há muito como você prever qual a mulher, não há muitos indicativos clínicos, biológicos ou exames que possam nos identificar quais pacientes que vão receber pílula e que eventualmente poderiam ter esse risco maior de trombofilia. Trombofilia é a pessoa que está mais predisposta a formar um trombo. Portanto, eu quero dizer que não houve assodamento na aprovação, né? São eventos, mesmo na aprovação de novas pílulas anticoncepcionais, você só vai descobrir esses eventos na chamada fase 4. Fase 4 é quando o remédio está liberado para prescrição pelas agências regulatórias, no nosso caso aqui a Anvisa, e o médico pode prescrever essas medicações. Como ele prescreve para milhões de pessoas, eventos raros podem aparecer. Então, o fato de aparecer um evento raro como esse, né, não invalida a segurança das pílulas. Não existe remédio, é importante que se diga isso com todas as letras para a população, que não tenha efeitos colaterais, mais ou menos sérios. Né? Quando você vai fazer um uso de um anticoncepcional, de um fármaco qualquer, um anticoncepcional, uma vacina, por exemplo, você tem que levar em conta benefícios e riscos. Não resta dúvida, e é importante que os ouvintes tenham clareza sobre isso, de que os benefícios, no caso da vacina, superam muito os riscos. Até porque se o indivíduo não tomar a vacina e tiver uma doença grave, aí sim ele vai ter trombose, né? O risco de trombose no indivíduo acometido por Covid, nos casos que evoluem para casos graves, né? Não são todos, felizmente, é um percentual de 5% que evolui para casos que precisam de internação em UTI, esses casos poderão ir para a trombose. Portanto, em resumo, em conclusão, as pílulas são seguras, foram aprovadas de maneira responsável pela Anvisa, e esses eventos só aparecem quando você cai na fase 4, ou seja, na fase da prescrição para a população liberada pelas agências regulatórias. Ou seja, então não há motivo de preocupação por parte da população que já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid, aquela preocupação de ser sorteado, entre aspas, de ser acometido, portanto, por um desses eventos. Como o senhor também já pontuou, não existe prescrição ou medicação que de alguma forma antecipe essa questão, doutor César? Não existe. Claro que você pode, eventualmente, no indivíduo que já teve antecedentes de trombose, no indivíduo que é trombofílico, e eu não quero complicar com as palavras, nós temos um jargão médico, sempre que falamos uma determinada palavra, nos obrigamos a explicar. O trombofílico é aquele indivíduo que tem tendência à trombose. Sim. Normalmente ele já é um indivíduo conhecido pelos médicos com essa tendência. Então, numa rápida
anamnese, num rápido histórico dessas pessoas, você eventualmente pode selecionar uma rara pessoa que fala, não, essa aqui é melhor você não tomar essa vacina, né? Vamos tomar outra vacina. Mas eu quero que a população, é muito importante que a gente não confunda a população. Porque à medida em que a gente informa, e temos o dever de informar, temos o dever da transparência, vocês da imprensa fazem isso com muita responsabilidade, né? Mas nós temos que não confundir, porque o leigo, não é claro, ele não exercita esse mistério, ele não é um biólogo, ele não é um médico, ele não é um farmacêutico, ele não é um profissional da área de saúde, ele pode confundir esses conceitos e aí temos um desfecho que é o pior possível, ele se afastar da vacina. Eu quero dizer para as pessoas que a vacina ela é segura, que todos devem fazer a vacinação e que a vacinação é um ato não só de proteção para o indivíduo que toma a vacina. Claro que ele sairá protegido, né? Mas é um ato muito maior, é um ato de responsabilidade para quem convive com ele, quem está à volta dele, sejam os seus familiares queridos, o seu pai, o seu avô, né? Enfim, as pessoas que estão à sua volta, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, e por que não dizer um ato de cidadania, porque à medida em que nós temos muitas pessoas vacinadas, qual é o resultado final disso? Menos circulação do vírus, menos possibilidade de formar novas cepas, né? E as cepas que aparecem, elas têm mostrado uma virulência maior, uma possibilidade maior de infecção. Então, vacinar é algo muito importante, e vacinar o mundo inteiro. Não adianta vacinar só os Estados Unidos, não é? Esquecer, por exemplo, os países da África, não é? Ou esquecer o Brasil. Nós temos que vacinar o mundo todo, e é esse o nosso grande desafio. A minha preocupação não é com a segurança da vacina. Claro que temos que estar preocupados com a segurança da vacina. A segurança vacinal demonstrada me parece absolutamente aceitável. A minha preocupação é fazer a vacina chegar no braço do cidadão, do nosso conterrâneo, e por que não dizer, de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Muito esclarecedora as palavras do senhor, a quem nós agradecemos mais uma vez pela gentileza de nos ter atendido, e fica o convite para outras oportunidades, dentro da disponibilidade de tempo do senhor, a gente voltar a falar sobre o tema, tá bom, doutor César? Muito obrigado, eu que agradeço esse valioso espaço para conversar com vocês e para informar. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Nós conversamos com o doutor César Eduardo Fernandes, ele que é presidente da Associação Médica Brasileira. São 9h49, é o Revista Brasil no seu rádio, Rádio Nacional do Alto Solimões. Otto Farias é o âncora e nos traz mais informações. Vamos lá, seu Otto. Obrigado, então, Walter Lima. Nesse momento em Tabatinga, 7h49. Benjamin Constant, o município que fica a 19 quilômetros do município de Tabatinga, já ultrapassou o número de vacinados, né? Conseguiram atingir todos os grupos prioritários contra a Covid-19. Aí, portanto, o município já ultrapassou essa marca de 10 mil pessoas vacinadas com a primeira dose contra o coronavírus e concluiu essa semana o calendário de grupos prioritários e obrigatórios do Plano Nacional de Imunização PNI contra a Covid. O empenho dos profissionais de saúde e a gestão eficiente da aplicação das doses tornaram possível a antecipação de acordo com o prefeito da cidade, Davi Bermegui. A partir de agora, a prefeitura lá do município de Benjamin Constant seguirá um cronograma próprio de priorizações. Aí, portanto, Walter Lima, essas informações importantes para os moradores de Benjamin Constant. Agora em Tabatinga, 7h50. Volto com você, Walter. Tá chovendo aí, seu Otto, ou tá com sol forte? Pois é, Walter, desde ontem que chove bastante aqui na região, mas já parou. Deixa eu ver aqui como é que está a previsão do tempo aqui rapidamente. Nesse momento, Tabatinga está com 24 graus, máxima 28, mínima 22, Walter. Tá. Então vamos esperar como é que vai ser daqui a pouquinho. É com você, Walter. Tá certo, valeu, Otto. Deixa eu buscar também as informações com o nosso Anchieta Filho em São Paulo. Para começar, como é que tá o tempo aí, ô seu Anchieta? Porque tem muita gente já embarcando rumo a São Paulo. O pessoal tem que levar guarda-chuva, capa de chuva, galocha e o que mais? Eu não precisa levar nada disso, seu Anchieta. Olha só, Walter, o sol apareceu. O tempo estava nublado, mas o sol apareceu. Tá um sol bonito, temperatura que tá frio, hein? 20 graus é a temperatura, a máxima será de 23,
não precisa trazer guarda-chuva. Não há previsão de chuva hoje aqui em São Paulo, nem nos próximos dias. Portanto, não precisa guarda-chuva. Talvez um casaquinho, porque a temperatura não vai subir muito. E o destaque final aqui que eu trago de São Paulo, volta, é que o grupo investigado por tráfico internacional de mulheres e exploração sexual escolhia as vítimas por meio de fotos nas redes sociais. Foi o que informou a Polícia Federal da Delegacia de Sorocaba, que foi responsável pela Operação Harém BR. Segundo a polícia, os criminosos se passavam por representantes de marcas de maquiagem e produtos de beleza. Assim, atraíam as vítimas com propostas de emprego. A investigação mostrou que o grupo agia no Brasil e também no exterior. A Polícia Federal estima que o grupo tenha aliciado pelo menos 200 mulheres, entre elas menores de idade. 6 pessoas foram presas, 4 no Brasil, 1 em Foz do Iguaçu, 1 em São Paulo, Goiânia e também Rondonópolis, no Mato Grosso, e também uma em Portugal e outra na Espanha. A prisão na capital paulista é de investigado apontado como principal alvo do esquema criminoso. O homem foi encontrado em uma casa no bairro de Granja Julieta. Na residência de luxo, os policiais apreenderam documentos e também mídias para investigar se há mais envolvidos. Com essa informação, Walter, me despeço de você, agradeço a parceria e até a próxima, Walter. Até, seu Anchieta, são 9h53. Dona Cíntia Cruz, também o comando é assim. Eu vou contar até 3, porque tem um delay, né? 1, 2, 3... 4. Chegou! Estou aqui, Walter Lima, cheguei. Olha só, Walter Lima, continuo aqui na segunda parte, mas agora na primeira parte ainda com você, ainda tem tempo para te informar que foi publicado no Diário Oficial de hoje do Governo do Estado um projeto para revogar a medalha Tiradentes do vereador Dr. Jairinho, sem partido, não? O projeto foi protocolado na Assembleia Legislativa do Estado no dia 12 de abril. A gente lembra que o parlamentar está preso devido à morte do enteado, o menininho Henri Borel, de 4 anos. A medalha de Tiradentes é uma honraria para pessoas que prestaram serviços relevantes ao Estado do Rio. O projeto de autoria do deputado Noel de Carvalho vai passar pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. A gente lembra, né, que Jairinho e a mãe do menininho, Monique Medeiros, foram presos no dia 8 de abril por suspeita de homicídio duplamente qualificado, com emprego de tortura e sem chance de defesa para a vítima, e também por atrapalhar as investigações e por ameaçar testemunhas. Eles alegam inocência e dizem que foi um acidente, mas os laudos descartam essa hipótese. Lembramos também que a Câmara dos Vereadores aí deu início ao processo de cassação ao mandato aí do doutor Jairinho. Segue com você, Walter Lima. Só conta para nós como é que está o tempo mesmo aí no Rio de Janeiro, dona Cíntia? Olha, chuvinha fraca agora em alguns pontos aqui na manhã de hoje, dessa quarta-feira. A cidade chegou a entrar em estágio de mobilização, porque ontem à noite teve chuva de moderada a forte em algumas regiões aqui no Rio. No momento, aqui, pelo menos na Zona Norte, tempo parcialmente nublado, com vários pontos aí de céu azul, mas há aquela previsão de chuva para a tarde e início da noite aqui na capital fluminense. Walter. Ok, Cíntia, são 9h55. Frank Silva, Nacional da Amazônia, também trazendo as informações da região. Vamos lá, seu Frank. Ô, Walter Lima, nós temos aqui mais informações, mas eu acho que o nosso tempo está muito em cima. Ela dura 2 minutos e pouco, né, Walter? Acho que não tem mais tempo para Não, pode trazer, pode vir. Né? Então, tá bom, Walter Lima. Vamos então ao estado de Roraima. A Bruna Cássia nos traz informações lá de Roraima. Especialista alerta sobre cuidados com a saúde bucal. Você sabe quantas vezes é necessário escovar os dentes? E a quantidade certa de creme dental para uma escovação adequada? Pois é, pode até parecer bobo e muitas pessoas acham que sabem, mas não fazem a higienização adequada e assim não mantêm a saúde bucal da forma como deveriam.
Segundo o cirurgião dentista José Soares Júnior, a boca é a principal porta de entrada para bactérias e outros micro-organismos que podem ser prejudiciais à saúde e exerce um papel muito importante na fala, na mastigação e na respiração, além de outras funções. Por isso, o cuidado deve ser redobrado. Dentro do quesito das estruturas bucais e dos agravos que pode ser acometido na região estomatognática, né, que é a parte de boca, face, pescoço, né, que está todo o sistema mastigatório, ele tem relevância em vários sistemas do corpo, né, e está bem ligado, né. Tem várias doenças gerais que a pessoa tem, que inclusive os primeiros sintomas aparecem na região, né, do sistema estomatognático, né, na boca, e às vezes um diagnóstico precoce que o cirurgião dentista faça, isso pode salvar a vida de pessoas. A universitária Agatha Macedo sabe bem a importância dos cuidados. Ela faz o uso do aparelho ortodôntico e teve que aprender a redobrar a atenção com a asepsia da boca, já que a má higienização pode resultar em cáries e mau hálito. Quando eu fiquei sabendo que eu ia usar aparelho, não fiquei muito feliz, porque eu sabia que ia ser bem difícil, e realmente é muito difícil, e a gente tem que ter cuidado dobrado na escovação. A gente precisa sempre estar escovando os dentes, sempre estar com fio dental. A gente precisa ser atento para isso, porque qualquer coisinha pode ficar sujo, e pode ficar sujo por debaixo do aparelho e criar cáries, e aí afeta toda a saúde do corpo. Em Roraima, a população pode ter acesso aos serviços de prevenção e tratamento no Sistema Único de Saúde, por meio do Centro de Especialidades Odontológicas. A unidade disponibiliza 13 especialidades, com equipes formadas por técnicos, auxiliares de saúde bucal e cirurgiões dentistas. Reportagem Bruna Cássia. Voltamos a Brasília com você, Walter. Walter, até a próxima. Até, Frank. Muito obrigado. Pois bem, assim também estamos fechando essa primeira parte aqui do Revista Brasil, que teve a produção da Andréa Quintieri e também da Kátia Lins, a produção de estúdio com a Bruna, trabalhos técnicos aqui com o João Cláudio e também a Graciara está na nossa central técnica. É isso aí. Muito obrigado aos âncoras que fazem o Revista Brasil. Muito obrigado a você, ouvinte. Daqui a pouquinho, Marcelo Ferreira e também a Cíntia Cruz dão sequência ao Revista Brasil. Até já.